senhor tem algo para falar em relação à operação? Aqui a gente está seguro. Bom dia, senhoras e senhores. Hoje é 6 de março de 2024, são 8 horas da manhã. E essa casa que você acaba de ver ficou famosa recentemente na Operação Tempus Veritatis, Hora da Verdade, contra Bolsonaro há alguns dias, na verdade no dia 8 de fevereiro. Essa casa voltou ao noticiário recentemente por conta de ter se convertido no sítio de Atibaia de Bolsonaro. Dono de contratos milionários, ajudou como amigo reforma de Bolsonaro. Não é bem assim e esse caso ganha novo capítulo. Antes de contar essa história para você, eu quero te pedir que, se você acompanha o blog da Cidadania e ainda não se inscreveu, ou se chegou agora e gostou do canal, inscreva-se no canal, acione o sininho das notificações para você receber todas as nossas notícias, que assim você nos ajuda a fazer o nosso trabalho. Se puder, curta e compartilhe o vídeo também, que ajuda muito a mídia alternativa. E vamos aos fatos. Dono de contratos milionários ajudou como amigo reforma de Bolsonaro. Empreiteiro que atuou em obra na casa de Bolsonaro ganhou contratos de 17 milhões de reais do aliado Cláudio Castro, e em um desses contratos o sujeito simplesmente concorreu sozinho, um contrato de 9 milhões, o Cláudio Castro, não é? O aliado de Bolsonaro, que é governador do Rio de Janeiro. A reforma na casa de praia de Bolsonaro teve participação de empreiteiro que em uma semana venceu várias licitações no valor de 17 milhões de reais em contratos ligados ao governo do correligionário Bolsonaro, Cláudio Castro, do PL do Rio. Em um dos certames de 9 milhões de reais, o empresário venceu concorrendo sozinho, concorrendo contra ele mesmo. E ele venceu ele mesmo e ganhou o contrato. Trata-se de Renato de Araújo Correia, que atuou como uma espécie de coordenador da obra do ex-presidente na sua casa em Angra dos Reis. A presença constante dele foi relatada por vizinhos. Essas pessoas, que pediram para não ter os nomes divulgados, afirmaram tê-lo visto no local semanalmente na virada do ano, orientando os operários como se fosse chefe deles. Vídeo obtido pela reportagem que foi feita lá mostra um discurso em Angra, no Hotel do Bosque, no dia 7 de janeiro. Olhando e apontando com a mão para Renato ao seu lado no palco, o ex-presidente disse que o empresário estava pagando tudo. Minha casa aqui não é o sítio de Atibaia, não, prosseguiu Bolsonaro, em referência ao imóvel que levou Lula à prisão, um dos imóveis que levou Lula à prisão. O tal Renato diz que a casa foi terceirizada, mas no fim ele reconheceu que, na verdade, a obra foi terminada por ele e tinha os empregados dele lá, mais de 10 empregados dele, como você vê aqui na foto. E aqui você vai ver, você veja aí a foto, não é? Das obras na casa do Bolsonaro. A casa era assim e ficou assim, não é? E agora esse caso tem um novo andamento. A firma que ajudou a reforma de Bolsonaro tinha endereço que hoje é do PL. Empreiteiro dono de contrato milionário suspeito com o governo do PL no Rio de Janeiro tem endereço coincidente na Receita Federal, com a sede da sigla em Angra dos Reis. Aqui a firma Bravo em 2022 e aqui a sede do PL em 2024.
A empresa Bravo Serviços e Construções, cujo dono participou sem custos da obra da reforma da Casa da Praia do ex-presidente Jair Bolsonaro em Angra dos Reis, no Rio de Janeiro, declarou à Receita Federal o mesmo endereço da nova sede do Partido Liberal na cidade. Como a legislação eleitoral brasileira veda qualquer fonte de financiamento privado a partidos políticos, especialistas veem a situação como suspeita, como replica o advogado Vicente Cordeiro, membro da Academia Brasileira de Direito Eleitoral e Político, ABRADEP. Ele diz que caberia inclusive apuração oficial para verificar qual a relação entre a sigla, o empreiteiro e a obra feita na casa, pessoal do principal expoente do PL, que é o governador Cláudio Castro. Pode estar havendo um financiamento eleitoral irregular, já que a empresa, mesmo se estiver locando bem, não poderia emprestá-lo para o partido político. A inauguração da sede aconteceu no dia 6 de janeiro deste ano. O evento contou com a participação de Bolsonaro e do dono da tal Bravo, Renato de Araújo Correia, empreiteiro que, além de ter admitido ter ajudado na reforma da casa do Bolsonaro, é dono de 17 milhões em contratos com o governo Cláudio Castro. Em um dos certames de 9,3 milhões, ele venceu a concorrência competindo sozinho. E primeiro ele reforma a casa de Bolsonaro e depois dá um imóvel pro PL usar. O endereço em questão fica na rua Arcebispo Santos, número 251, e está localizado perto do Terminal das Barcas. Em uma pesquisa no Google, onde constam registros feitos em maio de 2022, o imóvel, com a fachada toda de tijolos cruz, ainda exibia a placa da Bravo. Atualmente é um logotipo do PL no mesmo espaço, como você viu. O casarão tem o mesmo endereço registrado pela sigla atualmente no TRE do Rio de Janeiro, apesar de funcionar atualmente no local onde foi o lançamento da nova roupagem da sigla, em Angra. O cadastro oficial do partido na Receita é outro, na Travessa Sargento Aires Silva, no Morro do Carmo, em uma região residencial. Para o presidente da Comissão de Direito Constitucional da Ordem dos Advogados do Brasil, no Rio de Janeiro, e especialista em direito eleitoral, a confusão entre público, privado e eleitoral é grave. Podemos estar diante de um caso flagrante de abuso de poder econômico e político, mesmo em sede de pré-campanha. São empresas grandes irrigadas com recursos públicos de governos do PL e que estão envolvidas, não sabemos em que nível, em atividades de organização de candidaturas e obras suspeitas de lideranças partidárias. Como se não bastasse, tem mais. A reportagem procurou a assessoria da imprensa do PL Nacional para obter o posicionamento, recebeu um link com telefones do Diretório Fluminense, o número informado, no entanto, não atende. Foi ligado para o número de celular que está presente no cadastro oficial do TRE-RJ, que seria do presidente da sigla em Angra, advogado Valdemir Sérvulo, assim como foi enviada a mensagem, tudo em vão. Nos telefones informados pela Bravo Receita, quem atende é um escritório de contabilidade que, segundo alega, não presta mais serviços para a firma. Na página virtual da Bravo, nas redes sociais, o endereço declarado é na Rua da Conceição 234. Pelas imagens do Google Maps, é um prédio que abriga um escritório de contabilidade. O telefone, no entanto, dá como inexistente. Uma empresa em nome da esposa do dono da tal Bravo, que também possui a palavra Bravo no seu nome fantasia, chegou a ganhar contratos abastecidos com dinheiro público, declarando o endereço como ao ser subcontratada por 21 milhões para fazer reformas para a organização social OS Instituto Nozes, em 7 de janeiro de 2023. Nesse caso, os recursos viriam da Prefeitura do Rio. A OS também tem cerca de 180 milhões de reais em contrato, 180 milhões de reais. A mulher do tal empreiteiro tem com o governo Castro. No cadastro oficial da Receita Federal ainda existe até hoje uma terceira empresa ligada ao empreiteiro, declarando o endereço como sede, a Bravo Festival em Angra, aberta em 2021. Questionado sobre o tema, Renato, o PL e a defesa de Bolsonaro não responderam à reportagem.
aqui de novo, vamos ver a empresa trabalhando na casa de Bolsonaro, né? Aqui a casa antiga e aqui a casa nova que eles fizeram para o Bolsonaro. A reforma na casa de praia de Bolsonaro em Angra dos Reis, na Costa Verde Fluminense, teve a participação desse empreiteiro, como você já viu. E o mesmo PL de Bolsonaro vai comandar a principal comissão da Câmara, é a Comissão de Constituição e Justiça. É realmente um revés para o governo Lula, porque a Comissão de Constituição e Justiça é a mais poderosa da Câmara e deve ficar na mão de uma tal Caroline Detoni, do PL, se não me engano, de Santa Catarina. E é uma radical bolsonarista. E essa comissão movimenta muito dinheiro e tem muito poder. Tudo passa pela CCJ. O que alenta é que este é um ano curto. Vai terminar no primeiro semestre. Depois vem a eleição municipal. Então, essa comissão vai ter mais uns 3 meses aí para causar problemas e depois não mais. Depois de ouvir Freire Gomes, a PF marca novo depoimento de Cid. Os áudios e as conversas e as delações de ambos estão atuando em sincronia. Freire Gomes e Mauro Cid viram o terror de Bolsonaro. E o Freire Gomes disse à Polícia Federal que se amparou em parecer da AGU para não desmobilizar acampamentos. E a Polícia Federal diz que é verdade, que a AGU decidiu ou instituiu que ele não tinha que fazer nada em relação àquele caso do Bolsonaro, que não caberia a ele, e realmente o argumento dele foi aceito pela Polícia Federal, de que se ele confrontasse o Bolsonaro, ele poderia colocar no comando do Exército um militar que aceitasse dar o golpe. E agora é oficial. Donald Trump e Joe Biden são os candidatos a presidente dos Estados Unidos na eleição de novembro. E seja o que Deus quiser. A Tabata Amaral vai ajudar o Nunes atacando Boulos em São Paulo. Ela sabe que ela não vai tomar o lugar do Boulos, mas vai servir de linha auxiliar para o prefeito bolsonarista de São Paulo. É por isso que a esquerda não gosta dela, né? Ela faz sempre coisas aí que não tem a menor lógica e sempre servindo de linha auxiliar para a direita. Oposição pressiona Pacheco e Alcolumbre para pautar a PEC das drogas após o STF retomar o julgamento. Na verdade, o Barroso disse ao Pacheco que não vai legalizar a maconha, que o que ele vai fazer, o que o STF vai fazer é decidir uma quantidade mínima para levar o sujeito para a prisão por portar maconha. O sujeito tem ali 10 gramas, 20 gramas de maconha, vira traficante se não tomar cuidado e vai jogar garotos bobos aí na cadeia junto com traficantes perigosos. Ainda bem que parece que o Pacheco tem um pouco de bom senso. O governo prevê pouco esforço para aprovar o PL dos aplicativos. Em ano eleitoral, o Congresso não vai dificultar a vida do governo para dar uma condição melhor de vida para os Ubers, né, ou para os Uberes da vida. Então, os motoristas de aplicativo, que têm uma vida bastante difícil, podem comemorar. E o Lula critica o fim da reeleição a senadores e diz que 5 anos de governo é pouco, e é pouco mesmo, né? Realmente, para um presidente fazer uma grande obra, fazer o que Lula fez, por exemplo, no primeiro mandato, é pouco, mas realmente vivemos um momento que, por causa da conjuntura, agentes políticos fazem mudanças profundas no tecido social, institucional, político, eleitoral do país, que podem durar por décadas. Senhoras e senhores, eu agradeço a atenção e deixo o meu abraço para todo mundo.